Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é ensaio literário. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer o tema, localizar informações explícitas em um texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. E começando com uma reflexão, gostaria de saber de você. Com certeza você já teve acesso, já leu várias obras literárias. Gostaria de saber, algumas vezes você já leu uma obra literária e teve vontade de elogiar, criticar, comentar ou esclarecer um assunto em relação a ele? Isso mesmo. Então, em relação a esse texto que você leu, a essa obra literária, você já teve a vontade de acrescentar um assunto, tecer um comentário, falar uma crítica que você não concordou muito com o que estava sendo mencionado ali? Você já teve essa vontade quando leu um texto, leu um livro? Pois bem, existem vários textos que têm essa característica de apresentar uma crítica, apresentar um questionamento ou até mesmo um elogio a uma obra literária. Nós vamos ver um desses gêneros hoje, que é o ensaio. Temos aqui as características do ensaio literário. É um texto opinativo em que se expõem ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Isso mesmo. Então, em um ensaio, existem todas essas possibilidades acerca da obra que está sendo ali como objeto, como tema. Ainda, o ensaio ele problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Então, temos um fragmento aqui de ensaio literário em que vamos identificar as opiniões, os argumentos, as críticas, toda essa questão que a autora tem em relação à temática. Vejamos então. Através de muitos espelhos, 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Carolina Wigman. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Isso surgiu aqui em casa, quando ele, ainda muito pequeno, me perguntou quem era Elvis Presley. Portanto, se estou partindo da ideia de clássico e estou inserida em uma cultura ocidental, você já pode rapidamente se transportar geograficamente para a Europa, convivendo com ou pertencendo à classe dominante. Imagine que você está em um agradável passeio de barco pelo rio Tâmisa e 3 meninas entediadas precisam ser entretidas antes da invenção do smartphone. As irmãs Lauren, Edith e Alice, filhas de Henry, em 4 de julho de 1862, ouviram de Charles Dodson, mais conhecido por Lewis Carroll, e que, na época, trabalhava em Oxford e já era amigo da família, a história de uma menina chamada Alice. A história precisava ser boa e era um clássico. Então, nós conseguimos perceber nesse trecho do nosso fragmento a autora já tecendo algumas opiniões, alguns pontos de vista aí a respeito do livro, da obra que ela pegou como tema para o seu ensaio, que é a obra Alice no País das Maravilhas. Ela já menciona isso no título, já faz uma antecipação dessa temática. Então ela aborda a questão dos 150 anos de Alice, ela faz uma introdução trazendo uma questão pessoal, em que o filho dela questionou ela em determinado momento sobre o Elvis Presley, e ela achou necessário sempre
contar para ele alguma coisa sobre as personalidades, sobre os clássicos, tanto que ela criou um momento para isso em sua rotina. Ela traz ainda a ideia de clássico na nossa cultura, deixando claro que é algo que se refere a uma classe dominante, que de certa forma impõe o que é clássico, e ela traz a contextualização do livro, que ele surgiu através durante uma viagem, o autor contou essa história para 3 meninas que eram filhas do vice-chanceler Henry da Universidade de Oxford, aí para entretê-las durante o passeio que elas estavam entediadas. Então, nós temos aqui, nesse trecho, você deve encontrar qual é a tese defendida pela autora, qual é a opinião, o ponto de vista que ela tem. Responda. Respondeu? Então, qual é a tese defendida por ela nesse trecho? Ela defende que é importante conhecer as referências que estão presentes nos livros, games e filmes, mas não é necessário gostar. Isso mesmo, essa é a tese. Ao opinar, ela demonstra que é necessário a pessoa conhecer, não precisa gostar, mas é necessário conhecer as frases, as referências, os ditados, as intertextualidades que encontramos em diversos meios no nosso dia a dia, as referências, como ela cita. Seguindo com a nossa leitura, camadas. Alice tem ainda muitas camadas de interpretações, inclusive as que dizem respeito à biografia de Carol. O buraco do coelho, por exemplo,
É uma referência à piada de Oxford, de chamar as escadas na parte de trás do salão principal da Christ Church de Rabbit Hole. Temos aqui uma informação a mais ainda, e sobre isso temos uma nova atividade. Quais argumentos são utilizados para sustentar esse posicionamento? Então, a autora traz a posição, a ideia, a tese de que devemos conhecer os clássicos, mas não é necessário gostar de todos. Que argumento ela apresenta na sequência para sustentar este ponto de vista? Identificou qual é o argumento e o tipo ainda de argumento que ela utiliza? Então confira a possibilidade. O argumento utilizado é de exemplificação, porque apresenta a passagem do buraco do coelho como referência a uma piada relacionada a um local dentro de Oxford. Isso mesmo. Então, nesse trecho aqui que acabamos de ler, ela traz uma argumentação que é um exemplo, isso mesmo. Um exemplo para mostrar as várias interpretações que se pode encontrar aí nos estudos literários a respeito da obra de Alice e também da influência da própria vida do autor dentro do texto. Então, uma dessas características, um exemplo que ela traz é um local que faz referência à Toca do Coelho no livro. Um local que existe e era uma piada que as pessoas usavam até esse termo na época para usar para esse local. Seguindo a nossa leitura, assombro. As metáforas de infância, crescimento e amadurecimento são tema
recorrente em histórias dessa virada de século. Um pouco depois de Alice, Sir James Matthew Barrie escreveu Peter Pan, também inspirado em uma criança, no menino Peter Davis. Ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve e assombrou Peter por toda a sua vida. Ok, então falando sobre Peter Pan, ou então Peter Pan, no inglês, nós temos aí uma nova informação ainda no nosso ensaio literário e duas perguntas referentes a essa nova informação. Letra A. Nesse trecho, qual fato é mencionado? B. Qual opinião? Isso mesmo. Nesse trecho você deve identificar um fato, algo que pode ser comprovado, e uma opinião, algo que alguém tem conhecimento e teceu um comentário avaliativo sobre isso. Responda. Respondeu, conseguiu encontrar o fato e a opinião? Vamos retomar esses temas, esses assuntos, preste bem atenção. Fato é algo que aconteceu, algo que pode ser comprovado. As pessoas são testemunhas, as pessoas sabem, têm conhecimento daquilo, é algo verídico, algo real que aconteceu. Já a opinião, ela é baseada, ela precisa do fato. Então, a pessoa com base, conhecendo esse fato, sabendo desse acontecimento, ela tece um comentário positivo ou negativo, acrescentando informações, dizendo o que ela pensa sobre aquilo. Então, isso é uma opinião. Vejamos então aqui a nossa resposta. O fato presente nesse trecho é que Sir James Matthew Barrie escreveu Peter Pan, também inspirado em uma criança, no menino Peter Davis. Isso mesmo. Então, esse é um fato, é um acontecimento que pode ser comprovado. Então, esse autor, o autor de Peter Pan, ele se baseou em um menino que viveu mesmo, e esse baseamento na vida do menino também aconteceu, tudo é real, tudo pode ser comprovado. E a opinião da autora é: ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve. Então, esse é um comentário avaliativo com base no acontecimento. A autora julga que ser inspiração de uma obra literária não é algo leve, não é algo fácil, porque aquela pessoa sempre vai ser indagada. Isso que aconteceu no livro também aconteceu com você? Então, em diversos momentos, a ficção
é confrontada com a realidade. Então, a pessoa que serviu de inspiração, muitas vezes e diversas vezes, né, é indagada sobre os acontecimentos na literatura. E nem sempre o que está lá aconteceu, não é uma biografia, e sim uma inspiração. Então tem traços daquela pessoa na obra, não toda a vida dela. E isso não é algo muito leve para uma pessoa. Seguindo, mais um trecho. Não se iluda, os contos maravilhosos, incluindo os de fada, foram criados com o propósito de assustar. Na época, eles chamavam de educar as crianças para que não se aventurassem fora dos limites estabelecidos. Pode ser difícil de perceber isso hoje em dia por conta das versões açucaradas dessas histórias, criadas pelo Disney, que acabaram se sobrepondo às originais. Uma nova informação, e considerando que o texto foi publicado no jornal Rascunho, que é voltado para a literatura, isso mesmo, um jornal que apenas aborda temas da literatura. Letra A. A linguagem predominante é informal ou formal? B. Você acha que esta linguagem está adequada para o contexto de publicação? Explique. Respondeu? Então confira a possibilidade. A predominância é de linguagem formal. Isso mesmo. Como é um texto em um jornal, é necessário que ele seja formal, que ele respeite as regras da língua portuguesa, para que abranja um público maior. Letra B. A linguagem está adequada, pois o suporte e o público-alvo demandam o respeito à norma padrão. Isso mesmo. Qualquer texto jornalístico que é publicado em um jornal que abrange uma comunidade, uma sociedade, ele deve ter a norma padrão como norte. Por quê? Assim, evitam-se gírias que algumas pessoas não vão acabar entendendo ou outros termos ainda, abreviações da informalidade. Lembrando que a predominância, sim, nós temos ali momentos que a autora ela conversa, se dirige ao leitor. Isso é uma forma de cativar o leitor para o texto. Então, a predominância é formal, mas nada impede que tenha alguns traços, algumas frases informais. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de fragmento do ensaio literário, percebemos características do seu contexto de produção. Isso mesmo, a questão da tese, a opinião e os argumentos que compõem, sustentam essa opinião. Chegamos ao fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!